Boa noite. Esperando todo mundo entrar. Maria Amélia, se você já entrou, dá um oi aqui para eu te convidar. Boa noite, Tônia. Oi, amiga! Entrou. Hã? Tá boa a luz? Como é que tá aí? O som também tá? Tá boa, e aí? A minha tá boa aí também? Tá. E o som? Amiga, nós duas de batom vermelho, o que é isso? Chakra básico na presença. Sem combinar, hein? É, sem combinar nada. Tô aguardando o pessoal entrar aqui. Eu tô vendo que tem uma luz aqui, mas eu acho que ela não tá atrapalhando, não, né? Ah, então, quando você vai para trás, ela vem um pouco no seu rosto. Então vamos Você ver o que quer que eu... mudar um pouquinho? Deixa eu ver se eu desligar ela aqui. Pera. Melhor? Isso, melhor. Tá. Eu vou mandar o convitinho aqui pro povo. Tá. Gente, compartilha aí a live, vai ser muito legal. A gente vai falar sobre a medicina germânica e emagrecimento. Uhum. Maria Amélia, conta aí um pouquinho, resumindo aí, né? Você vai falar da tua história. Vou contar a minha história de Quantos, emagrecimento. quantos quilos? 30 quilos? Nossa! Em quanto tempo? Olha, acho que foram quase uns 2 anos. Assim, para hoje eu sustentar o emagrecimento mesmo como um autoconhecimento, né? De uma forma saudável, Uhum. né, menos neurótica do que era antes, né? E a gente quer deixar claro aqui que a gente não está falando de padrão, né, amiga? Exato. Não tem nada de tipo assim, ai, porque eu tenho que emagrecer, porque isso, porque aquilo. Cada um lida com o corpo do jeito que quer. A gente está trazendo informações para a saúde, né, do jeito que a gente conversou. Eu, por exemplo, quando eu vou ficando mais cheinha, eu sinto falta de ar, eu sinto cansaço. Isso eu não posso negar. É diferente quando eu tô, né, mais magra. Eu tenho outra disposição. Então a gente não está aqui para falar de padrão, cada um vai ser o que quiser, né? Tem que estar feliz e se aceitar como é. A gente vai É. trazer informações para quem está nesse processo, não consegue, ou trabalha com essas pessoas também, né? Uhum, exatamente. E assim, é só um recorte de uma história que é a minha, né? Sim. Que é uma história de alguém que buscou o autoconhecimento como ferramenta para chegar num lugar de saúde, Uhum. tá? Então a gente parte também de um ponto de que quando eu me dei conta que eu havia engordado, eu não era feliz com isso, né? Uhum. Me trazia uma angústia muito grande, me trazia uma tristeza, uma infelicidade muito grande. Então Né? vai, já começa a contar a tua história aí. E aí, e Vamos lá. aí na tua história a gente vai trazendo os conflitos também, porque é aquilo que a gente falou. Do emagrecimento, pela medicina germânica, vários órgãos podem ser impactados. Então, Isso. é a história de cada um. A gente está trazendo a sua, que pode ser a de muitas pessoas, Uhum, mas não quer dizer que a sua história vai ser a mesma para outra pessoa. exatamente. É por isso que a gente tem que, quem está nesse processo de emagrecimento, tem que buscar esse autoconhecimento, né? Procurar os terapeutas Isso, e fazer o processo para se conhecer, porque daí você vai chegando nos teus conflitos, né? isso, porque somos seres individuais, né? É. Embora conectados, juntos, Uhum. somos individuais, Sim. né? E isso é que é legal, porque assim, individuais e podemos ter pontos em comuns, Uhum. né? Mas cada um de nós, cada uma de nós tem o seu próprio processo, a sua jornada, né? Eu costumo dizer que o emagrecimento, ele é uma jornada, ele é uma escolha. Ele é uma escolha onde você vai se aprofundar, né, no que está acontecendo com o seu corpo. Uhum. E foi essa escolha que eu fiz.
Então, eu fiz uma escolha. Eu poderia ter escolhido me aprofundar em outras coisas da minha vida. Vida financeira, relacionamento amoroso, relacionamento com pai e mãe. Eu escolhi olhar para o emagrecimento. Uhum. E aí eu escolhi olhar pelo olhar da nova medicina. Eu conheci a nova medicina germânica em 2012. 12, né, amiga? Você Eu fez, acho que né? tem 6 anos, a gente está em 2020. Não, faz 6 anos que eu conheço a nova medicina germânica, que é o tempo que foi a Poliana que me apresentou. E eu fiquei encantada com a consulta que eu tive, a primeira consulta que eu tive, que não foi para emagrecimento, não era para emagrecimento. Eu nem lembro o que que era, para falar a verdade, mas a gente chegou num lugar de a morte está em mim. Era alguma coisa nesse sentido, Era tá? da asma, amiga. Hã? Era da asma. Era da asma, isso. Porque a morte está em mim é o conflito do alvéolo. Isso. Era alguma coisa assim. Isso. E aí, a partir daí, eu falei, gente, isso pode ser muito interessante para eu investigar o porquê que eu nem como tanto assim, mas eu engordo. Eu engordo, mesmo não comendo tanto e não comendo. Eu vou chamar de coisas mais gordas, né? Só para poder exemplificar aqui. E aí eu comecei a estudar nova medicina, comecei a estudar outras ferramentas, ferramentas de chakras, várias coisas. Uhum. Nessa época, eu já estava com uma base de uns 80 e poucos quilos. Só para vocês terem, eu vou dar só um escândalo da minha vida. Quando eu tive meu filho, eu saí da maternidade com 65 quilos. Então, eu engravidei com 55 quilos. Eu tenho 1,63 de altura, mais ou menos. Então, eu tinha essa referência de que quando eu saí da maternidade, eu saí com 65 quilos. Era a minha referência de peso, né? Quando eu 8 anos depois, eu já estava 10 quilos, eu já tinha engordado 10 quilos sem perceber. Eu não havia percebido. Eu também tinha uma distorção de imagem muito grande, né? Eu não havia percebido. E aí, a partir daí, eu entrei num processo de engordar, sem compreender. E esse processo do engordar, ele me levou para esse mercado do emagrecimento, que é o quê? Médico, nutricionista, suplemento, dieta, que é esse ciclo que todo mundo conhece, não preciso aqui detalhar isso, né? Quando a gente quer emagrecer, a gente busca ajuda profissional, geralmente, né? Dietas, enfim, N coisas. Então, durante mais ou menos 10 anos da minha vida, que é o que eu me lembro de engordar, eu busquei alopatia, busquei homeopatia, busquei floral, eu busquei inúmeras coisas, e nada do que eu buscava foi capaz de fazer com que eu permanecesse no peso que eu chegava. Então, assim, eu tenho uma outra referência de uma época que eu emagreci, que eu tava com 74 quilos. E aí, quando eu pisava na balança, que eu olhava aquele 74, nossa, ficava super feliz. E aí, eu começava a engordar de novo. Então, a minha barreira do terror, eu chamava de barreira do terror, isso, eram 74 quilos. Amiga, e você se pesava muito? Você se olhava muito no espelho? O tempo inteiro. Então, pessoal, a gente entra aqui num conflito que a gente chama conflito de tranca. Conflito de silhueta, né, amiga? A gente conversou disso ontem. Isso. Muitas pessoas que estão nesse processo entram numa neurose muito grande, se pesam o tempo inteiro e fica olhando no espelho e falando, ai meu Deus, tô gorda aqui, tô gorda ali. E esse conflito de tranca é aquilo onde a gente bota o foco, a gente aumenta o conflito. Então é um conflito aumentando o conflito. Então uma das dicas aí para emagrecer é parar de ficar, né, na balança pesando, o tempo inteiro se olhando e julgando, porque isso aumenta
o conflito. A gente chama isso de conflito de tranca, que era a tua barreira do terror. Era a minha barreira do terror, era a minha barreira do terror. E aí eu comecei a perceber que o meu processo de emagrecimento, ele era todo voltado para o outro. Então, assim, eu queria emagrecer porque na época, eu era casada, então eu queria emagrecer, não era por mim. Eu queria emagrecer porque eu tinha vergonha da minha gordura, né? Porque eu era casada e eu pensava, nossa, o que será que meu marido está pensando sobre isso? E o meu processo, ele mudou completamente quando eu comecei a estudar a nova medicina e comecei a voltar para mim. E aí eu fui realmente perguntar para mim por que eu queria emagrecer, porque eu sentia tanta tristeza, tanta angústia com o ganho de peso. Por quê? Eu falo isso porque eu conheço muitas pessoas que não se sentiam como eu me sentia com o ganho de peso. Mas eu me sentia daquela forma. E aí, quando eu comecei a estudar, eu descobri que, na verdade, lá no fundo, o que eu sentia era um abandono enorme. Era um abandono muito grande, que eu não sabia lidar. Então, eu colocava toda a minha atenção no outro, para que eu emagrecesse para o outro, né, para receber um reconhecimento do outro, e eu não conseguia olhar para o meu abandono, que aquilo doía muito para mim. Né? Olhar para o quanto eu me abandonei durante anos da minha vida, doía muito, mas muito mesmo. Aí sim a minha jornada começou. Né? Durante... Esse abandono foi descoberto na terapia ou você já foi para a sessão da nova medicina? Eu descobri a sessão de nova medicina aqui. No Canadá, né? A no Maria Canadá, América que é no Canadá. Né? Com a minha terapeuta de nova medicina. No momento que eu estava me divorciando, eu passei em consulta com ela porque eu tive um edema na perna. Então, perto do meu joelho, do lado esquerdo, eu sou destra, para quem conhece nova medicina. Eu tive um edema na perna esquerda, perto do joelho, e eu fui buscar acupuntura aqui. E aí eu não gosto de tomar remédio, dificilmente eu tomo algum remédio, né? E aí eu fui buscar acupuntura, e aí toda semana eu ia para acupuntura. Esse edema, ele cedia naquele momento, 2, 3 dias depois ele voltava a inchar. Voltava a inchar. Eu estava acima do peso. Eu não estava... a minha amiga que trabalha que ela faz pós-doutorado aqui, ela disse que eu era obesa grau alguma coisa. Tá. Então, assim, eu já tinha passado de estar acima do peso. Tem uma nomenclatura, eu não sei dizer, tá? Mas para quem conhece, eu já estava acima. Eu estava com um sobrepeso, alguma coisa muito inflamada, muito inflamada. E esse edema, ele ia e voltava. Eu passei uns 3 meses fazendo tratamento de acupuntura. Ele ia, voltava, ia, voltava, ia e voltava. Aí eu decidi fazer a consulta. Quando eu fiz a consulta, aí ela foi me fazendo algumas perguntas que a gente chama de DHS, que é para chegar no conflito. Aí a gente chegou no conflito de abandono. E aí, para minha surpresa, que foi assim, a grande virada de chave para mim, a minha gordura, ela tinha a ver com o rim. Ela não tinha a ver com as células adiposas. Sim, a gente ontem, né, conversou disso. Porque, gente, tem vários conflitos que geram obesidade. Então, um deles que todo mundo, né, busca é o das células adiposas, fica buscando a gordura. Só que, quando você está com um conflito em célula adiposa, que é gordura, você está engordando na resolução do conflito. E aí, quando a Maria Amélia me falou assim, não, mas eu estava engordando, eu tinha me separado e era abandono, aí eu falei, amiga, então não era gordura. Você estava num conflito ativo, né, de abandono, que é o quê? Quando você entra num conflito de abandono, é como se você estivesse se sentindo fora do ninho,
fora do seu lugar, eu me sinto abandonada. E aí, o que que biologicamente o rim faz quando você entra num conflito desse? Ele segura a água no corpo, ele retém a água. E aí, nisso que você retém a água, você se enche inteira. Então, assim, tem diferença de você engordar pelas células adiposas e pelo líquido. Então, a gente precisa achar o que está acontecendo, né, amiga? E aí a E gente foi aí, buscando, né? Polly, olha só que interessante. Tem uma coisa que a nova medicina fala, que é aquela coisa que é toma água, toma 1 litro de água por dia, toma 2. Gente, Uhum. Você já está retendo um monte de água. O rim, você já não está nem como? fazendo xixi, né? É, exatamente. Então, esse foi um ponto assim que me chamou muita atenção. Porque a minha gordura, na verdade, eram edemas, era inchaço. E amiga, e ainda tem uma coisa. Você comia sem sentir fome, assim? Comia. Ou Porque seja, tem o meu órgão ah, impactado do que me fez engordar era o rim. mas tem o. Sabe por que que eu tô perguntando? Porque daí eu tava vendo também, tem a questão do insulina glucagon. Isso. E aí vai E fazer mais sentido ainda para você agora, sabe por quê? Porque daí eu e a Maria Amélia a gente foi conversando, né? E olha aí só minhas anotações de 2018. tem insulina Pâncreas. glucagon? É. Então, Exatamente. e aí ontem a gente conversando, daí eu falei, Pâncreas. amiga, tá, mas aonde começou a história? Porque a gente tem que chegar na onde começou a história. E a Uhum. insulina glucagon, o conflito, quando impacta esse órgão, é asco, é medo com Que uma é um coisa conflito muito. feminino. É que ele é assim, ó, na mulher destra, ela vai sentir o asco com desgosto. E na mulher Canhota. canhota vai ser mais conflito de identidade. E no, por exemplo, no homem destro vai ser um conflito de resistência na vida. Então, a questão aí da insulina glucagon, eu falei, nossa, pode estar também. Isso aí é um conflito ativo, né? Ativo. É um medo ali com uma situação de asco, com uma situação de desgosto mesmo. E aí conta aí aonde a gente foi chegar no teu conflito inicial. Então, aí o Onde meu tudo conflito começou, né? Porque daí onde abandono, teve asco, a desgosto, gente a medo gente do está focando território. hoje nessa coisa do abandono, porque muita gente acha que o emagrecimento tem a ver com a gordura, Que é desvalorização, que também é assim, né, que amiga? também Muita pode gente ser, carrega. É. né? Que também pode ser, mas assim, no meu caso específico, foi o rim, o órgão impactado nesse sentido, né? Lógico, Uhum, tem outros, a gente está focando nisso. uhum. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu tive um namorado, e aí a gente teve uma briga, e durante essa briga ele me deu um murro, eu levei um murro que machucou o meu rosto. Eu morava na Paraíba, no Nordeste, e a minha mãe, ela falou assim, filha, você precisa ir para São Paulo, porque o seu pai tá muito bravo com esse cara, e o seu pai pode matar esse homem. E aí, naquele momento, eu recebi um impacto muito forte com aquela notícia. Ah, E lembrando que eu, o impacto biológico, ele é vivido de forma inesperada. exatamente. Não é tipo um conflito emocional que você fica vivendo, não. Para ativar um programa biológico de O programa de sobrevivência. E aí, naquele sobrevivência, tem que momento, ser um evento que você não estava esperando. E aí, e são não, 15 anos, inesperado. né? O murro no rosto. Ai, gente, travou aqui. Vamos voltar, todo mundo voltando, retomando. Cadê Maria Amélia? Enquanto a Maria Amélia está entrando aí, então, vamos retomar aqui os conflitos da medicina germânica de obesidade, né? Então, o que a gente estava falando dela é a questão do abandono. O abandono, ele atinge coletores renais. Na fase ativa de conflito, de abandono, você retém líquido e aí você incha e fica toda inflamada. Então, busquem,
né, no paciente de vocês, essa questão de abandono. 2, insulina-glucagon, um conflito onde a pessoa vivenciou com muito medo, com muito desgosto, com muito asco. O conflito e ela vai contar aqui, eu tô esperando ela entrar aqui, eu não sei por que ela não tá conseguindo conectar aqui, mas vamos lá. Tem também o conflito que a gente chama das células adiposas. É um conflito biológico do mesoderma antigo, do mesoderma novo, que tem ligação com as desvalorizações. Só que no conflito das desvalorizações, que é as células adiposas, a gente engorda na fase onde a gente resolve o problema. Então, um exemplo, a pessoa vai casar. A pessoa vai casar, ela vai começar a emagrecer, né? Porque ela quer ser vista, ela quer ter o valor, ela quer ser, né, a atriz daquela hora ali, então ela vai emagrece. Aí ela casa, ela resolve o conflito de ser valorizada, né? E aí ela engorda no casamento, não é a pizza, o hambúrguer, o... Não, pode ter se ela vivenciou isso e a gente tem que buscar nessa história, né? Onde está esse conflito? A amiga estava aproveitando enquanto você não entrava aqui para falar desses conflitos que a gente tem, né? Porque a gente tem que buscar a história de cada um para ver onde que tá, né? Então, essas valorizações onde você queria que o outro te visse de uma forma e você não foi visto, né? E aí, no seu caso, que é a questão do abandono, e agora que a gente está vendo aqui essa questão do insulina-glucagon que, né, diminui o glucagon, diminui a glicose, a gordura ela não é convertida em glicose e ela estoca no corpo também, a pessoa tem fome toda hora, é aquela pessoa que não tem fome e ela fica comendo. E, principalmente, vai pro doce. Tipo, as pessoas que vão pro salgado é outra história. É a pessoa que está de dificuldade de escolha e aí a gente entra para a suprarrenal. Eu não consigo me decidir para onde eu vou, né? Mas a questão da insulina glucagon, um evento muito desgosto, muito asco, e você vive com medo, né? Porque você foi para São Paulo. Eu estava contando, né? Aí a minha mãe, por uma necessidade, um conflito de sobrevivência total, eu fui para São Paulo, fui morar com uma tia, que é a irmã da minha mãe. Pronto, aí estava uma grande chave do começo de começar a engordar. E você nem percebeu, né, amiga? Não percebi. Porque quando a gente está em conflito, os nossos pensamentos, eles ficam completamente cruzados, né? Você perde completamente a presença. Completamente a presença, porque a gente tenta sobreviver o tempo inteiro. O programa, ele foi ativado, né? Porque a o luta, né? Aí vai pro combate. Acabou. E aí você vai o quê? Sobrevivendo com aquele nível altíssimo de cortisol, com um monte de coisa acontecendo, e foi o que aconteceu comigo. Então, olha só, onde estava uma parte do meu conflito de ter engordado aos 15 anos de idade. Pode ser um trilho ou começar ali, né? Exato. A gente tem que ir olhando mais ainda para. Exatamente. Né? Mas um ativador foi. E você ter que ir embora para São Paulo. Isso. Né? Se não é onde começou. E quando a Eudora chegou nesse lugar, a Eudora é a minha terapeuta, meu processo de emagrecimento começou. Aí sim, eu derreti. Eu comecei a perder peso, mas eu já estava numa fase em que eu já estava voltada para mim. E o meu foco já não era mais emagrecer. E meu foco já não era mais esse. Eu já não estava mais preocupada com a minha performance. Eu já não estava mais preocupada com a persona que eu tinha criado para sobreviver. Aí o meu foco já era quem sou eu. O que aconteceu comigo. Porque esse abandono toma conta de mim. E com a imigração, ter saído do Brasil e ter vindo para cá, né? E aqui eu cheguei em 2016 aos 96 quilos, foi que ativou novamente o conflito, porque durante o processo de imigração eu me separei.
Uhum. E aí eu vivi novamente o meu maior medo, que era o medo do abandono. Nossa, aí foi assim, de lascar. Teve que olhar mesmo, né? Poxa, aí não, foi de lascar. Porque aqui a gente ainda tem, aqui na América do Norte, ainda tem uma outra questão. A alimentação aqui é muito ruim. Muito ruim no sentido nutricional do que é oferecido, né? Uhum. Então você não tem tanta variedade como a gente tem no Brasil. Então aqui, quando você vai comer fora, ou você vai numa lanchonete ou alguma coisa, você tem a opção de pizza, de nachos. O cardápio aqui nos lugares, isso é muito interessante. Ele é muito reduzido, assim, aqui é muito peixe, muita batata, muita fritura. Você encontra isso muito, 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 muito. Ah, E aí eu falei, pronto, agora me agora lasquei. lascou. Agora me lasquei, né? Eu vivia com saco de batatinha. Sério? Nossa, vivia com saco de batata. Era eu e a batata, assim, melhores amigas. Tipo assim, ó, ai, agora eu não tenho mais, eu vou É, projetar no outro, né? Tipo, exatamente. não me Aí foi nessa. abandone. Aí eu falei, bom, agora sou eu comigo mesmo, vai ter jeito, eu vou precisar mergulhar mesmo, né? Aí foram 2 anos desse momento, dessa consulta, dessa tomada de consciência a partir desse DHS que a Ilcedora chegou, que tinha a ver com o abandono, até o peso que eu tô, esse peso, mesmo em quarentena, sem engordar. Aí foi punk. Porque do momento em que eu entrei nessa memória de novo, que ela me conduziu a isso, tá mudo. Mil perdões, mas tá difícil. Vamos lá. Voltei. Ai, amiga, eu tenho que ficar que nem uma estátua aqui, porque se eu mexer um pouco tem trava. Eu não te escutava. Não, não dava para te ouvir. Eu acho que as pessoas estavam me ouvindo, mas não estavam te ouvindo. Não, eu vou É. ficar que nem uma estátua aqui. Eu vou desativar os comentários, porque daí eu fico quietinha aqui, estátua, entendeu? Amiga, Então eu então, parei, que eu tava lascada, porque era eu e a batatinha frita você, aqui. você, você é a batata. Enfim, e aqui os sacos são enormes, tá, gente? Só não é igual no Brasil, não. Aqui o negócio é No grande. Brasil só tem ar dentro da batata, né? Tipo, aqui é só Não, uma... aqui não, aqui ó, e é óleo de canola, viu? Nossa senhora. Tipo, Oi. você dorme Enfim, até com a batata, assim, né? Igual... deixa só eu fazer um recorte desse tempo, tá? Porque entre eu perceber que eu tinha engordado até essa consulta com a Eucedora, que mexeu lá no meu DHS, foram 10 anos. Tá. Que foi quando você me apresentou a nova medicina em 2012 por causa da asma, né? Aí eu vim em todo um processo ainda voltado para o outro o tempo inteiro, não, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer. Aí eu virei a chave quando eu percebi que não era o outro, era eu. Aí eu continuei nesse processo de não, eu tenho, eu tenho. Aí, de repente, quando eu realmente comecei a estudar nova medicina, foi em 2016, que eu fiz o curso. Que realmente eu fiz o curso, eu vinha nessa observação toda da minha vida, né? De 2012, quando eu conheci a nova medicina, até 2016, eu vinha observando, né? Como a minha vida estava se dando. Tarará, tarará, tarará. 2016 foi a primeira vez que eu fiz a consulta com a Elcedora que tinha a ver com a asma. Aí eu fiz o curso, né? O curso dela aqui. Aí essa consulta, essa última consulta foi em 2018. Pronto. Aí, nesse do DHS, que eu entrei nessa dor do abandono, que eu me sentia sem abandono. Lembra que eu te falei ontem do conflito de me sentir sem casa? Sim. Então, que foi uma outra coisa que ela levantou, Que é o território, né, amiga? que é o território, exatamente.
eu me sentia sem casa e eu estava em processo de divórcio e eu sentia muito medo, porque nessa época eu recebia uma pensão do meu ex-marido. Uhum. Então eu tinha medo dele tirar essa pensão, porque eu havia escolhido o divórcio, né? E a gente estava ainda resolvendo como seria feito, então eu sentia muito medo. E isso tudo lembra porque foi por causa do edema na minha perna. E o edema pode estar ligado, porque assim, o legal também é cada pessoa você analisar onde você retém o líquido ou Exato. você retém a gordura. É, Coxa tem muito, coxa está muito ligado com eu não sei para onde eu vou na vida, sabe é. assim, qual direção eu tomo, Uhum. a dificuldade de ir, né, A em algum dificuldade. lugar. É, E aí entra também a questão da suprarrenal também, né? Tudo ali, né? Rim, é, coletores renais, suprarrenal, que aí é a dificuldade de tomar decisão, né? E aí o exatamente. que vai acontecer? E o líquido que tem a ver com o financeiro, né? Muitas pessoas que estão com a falta de dinheiro começam a inchar. Exato. E acha que está engordando. É, Engordando no sentido da tá gordura. engordando de líquido, né? Tá ganhando peso Exato. no líquido. Exatamente. O que foi que aconteceu comigo? Então, quando eu descobri que o meu conflito era, o órgão impactado era o rim, que foi nesse DHS aí que a Eucedora encontrou. E por que que eu sei? Porque no momento em que ela mexeu no DHS, eu comecei a emagrecer. Sim, Eu sim. comecei a emagrecer. Aí tudo começou a fazer muito sentido para mim. Porque eu comia pouco, mas eu engordava. Eu, eu tomava água, que era o que todos me mandavam tomar, 2 litros, 3 litros, 4 litros, eu não emagrecia. Uhum. Né? Eu fazia a dieta, eu não conseguia emagrecer. Eu tomava suplementação, eu não emagrecia, eu emagrecia pouco, dali a pouco eu voltava. Por quê? Porque era o rim que precisava de atenção, né? Coletores renais. Coletores renais. E aí, depois disso, o que que aconteceu comigo? Eu não engordei mais, então faz 2 anos que eu emagreci. Então eu estava, em 2016, eu estava com 96 quilos. Em dezembro do ano passado, não, agora, eu tô em casa desde março. Eu sou chefe de cozinha hoje aqui, né? Eu trabalho em cozinha de produção, cozinha de grande produção. A cozinha fechou no dia 16 de março, desde a segunda-feira, acho que é 16 de março, eu tô em casa. Desde o dia 16 de março eu tô em casa, tranquila, dando conta do meu abandono, dando conta do isolamento. Aqui as pessoas não têm tantas questões com isolamento, que também é um conflito, por causa da neve, por causa de outros aspectos culturais. Mas quando começou a epidemia, eu entrei num conflito que era o medo de faltar, Tá. né? Aí eu percebi que eu comecei a querer inchar, não comer demais. E o medo Porque, de falta impacta fígado, né? exatamente. Aí, com a questão do Covid, né? Eu Aham. comecei a sentir muito medo de faltar comida, que também é um conflito do emagrecimento, né? Quando você começa a emagrecer e tal. E você pode falar mais aí, amiga, desse E conflito. aí, amiga, eu até penso assim, às vezes a pessoa ela nem passou por um processo onde ela, tipo assim, não teve essa questão real de faltar comida, né? Muita Eu gente passou nunca. fome. É, Isso. Só que tá no inconsciente coletivo, no planeta Terra. Então a gente ainda tem que ir, às vezes, nas memórias que aconteceram, né, de milhares de anos atrás. exato. Porque assim, nosso cérebro tem programas biológicos de sobrevivência que estão ali armazenados, né? É. Quem estuda a medicina germânica tem o mapa, né? Com Uhum. tudo que é impactado. E eu ia te E falar, ontem a gente conversou e eu nem não falei. Agora, ontem, depois que a gente desligou, eu lembrei. Meu pai viveu isso. Meu pai presenciou irmãos que morreram de desnutrição. então, pode vir até na ancestralidade também, Exato, né? E aí exato. você entra e muita gente nessa quarentena, isso, e muita gente está falando, eu tô engordando. Por quê? Porque pode sentir essa questão de tipo assim, meu Deus, o que vai acontecer? Exato. Pode entrar nesse conflito inconsciente da falta.
E aí Exato. ela começa até a estocar. E aí é muito engraçado que você falando isso me veio aqui. Um monte de gente que vai no mercado nessas epidemias e compra tudo. Tudo. É um Tudo. comportamento de É. quem tem ali um impacto em fígado. Né? Eu preciso estocar porque vai faltar. Então, assim, começa a olhar, você que também está no processo de emagrecimento, né? Se você tem esse medo, né? Começa a guardar tudo, tem dificuldade de jogar as coisas fora, né? Guarda tudo, tipo, você vai no guarda-roupa, coisa que você nem precisa, você tá lá guardando, porque posso precisar Posso um dia. precisar. Aí vai no mercado, vem com aquela sacola gigantesca, tipo, compra coisa que nem precisava. Exatamente. Entra muito nessa coisa de falta. Então, assim, se escutou lá na infância, não, eu não tenho dinheiro agora. Ai, tá difícil, né? Ai, agora eu não tenho para te dar. Nossa, mas a minha turma vai viajar, pai. Não, É, agora eu não tenho dinheiro, você não pode ir. E aí começa essa, né, essa questão de é, falta. Eu não tenho, né? E aí eu gosto da Ana que ela fala que, por exemplo, assim, ó, você ganha, você tá no seu aniversário, aí você ganha um monte de brinquedo. Aí sua mãe, sem te avisar, pega e guarda todos os seus brinquedos. E o teu primo do lado tá cheio de brinquedo. Na hora que você olha, você fala assim, cadê? Eu não tenho. Isso pode ser um impacto biológico, enorme. tanto de fígado, né, que eu não tenho, quanto de comparação. É, Você se compara, nossa, mas ele tem e eu não. é. E ali pode ter esse, né, começar esse comportamento de você, eu não tenho, eu preciso guardar, me falta, aí a pessoa vai jogar o negócio fora, não É. dá aqui pra mim. Tipo, sabe, tudo ela quer. E aí eu percebi que agora, nesse período de quarentena, que já não é mais uma quarentena, né? Já passou de ser quarentena. É. Eu comecei a ficar mais redonda. Eu sou mais redonda por natureza. É a minha natureza, né? Uhum. Só que, olha só, o que eu queria muito dizer é que o emagrecimento ele é uma jornada para a vida. Porque as questões de emagrecimento são tantos conflitos envolvidos, tantos conflitos. Não, se você não estabelecer um estado de presença corporal e uma escolha e estar disposto ou disposta a olhar para si como ser individual, esse processo ele se torna uma neurose. Ele não se torna ele não se torna algo que você vai aproveitar o caminho, vai viver a vida e vai se observando com curiosidade. Por exemplo, hoje eu tô aqui e eu comecei, olha, que interessante, esse conflito é do refugiado, porque eu tô fora do meu país, né? Aqui não é o meu país é o Brasil. Nossa, olha, eu imigrei. E isso vai fazendo com que você vá lá no seu material, leia, entenda. Então, o que que aconteceu comigo? Esse é o meu processo. Eu não tenho desespero, eu não tenho medo de engordar. Eu Uhum. tinha medo. Gente, eu cheguei num ponto que eu nem passava no corredor da batatinha. Verdade. Eu não passava, porque eu falava assim, eu vou passar, eu vou comprar essa bendita dessa batata. Uhum. Hoje eu compro uma pipoquinha doce que tem aqui, que tem caramelo, açúcar branco. Como tranquila. Sem Como culpa. tranquila. Sem culpa nenhuma. Eu como de tudo. Tem dia aqui que eu faço lasanha. Lasanha mesmo, aquela lasanha com massa, é, com presunto, com queijo, com molho de tomate, com quê. Eu como tranquila. Eu não tenho medo de engordar. Eu não tenho. Pelo contrário, quando eu percebo que o meu corpo começa a ficar mais redondo, que eu faço mais barriga aqui, eu fico curiosa sobre o que está acontecendo comigo. Sim. Eu fico curiosa, aí eu começo, olha, que interessante isso. Por que será que eu estou me sentindo assim? E aí eu vou procurando. Então, eu fui encontrando durante essa jornada outros conflitos que têm a ver com o emagrecimento. E outros órgãos que foram impactados. Então, é Sim. uma jornada. É uma jornada. É. E quando você tem conhecimento, quando você estuda, quando você começa desse lugar que eu conheci, que é sair dessa neurose de querer agradar o outro e fazer uma performance com o seu corpo, e você entra num lugar de que, ok,
eu vou abraçar os meus monstros, eu vou olhar para minha sombra e vou olhar para as minhas limitações, ou o que você chamar aí, qual o nome que você der para isso, né? Você sai de um espaço de impotência, que é aquela impotência da criança, e você entra num espaço de força e de começar a desenvolver habilidades emocionais para viver essa jornada de forma tranquila e muitas vezes muito engraçada. E assim, como o teu conflito era o abandono, né? Querendo ou não, assim, não é a culpa do outro. Você se abandonou. Exato. E você recebia o abandono externo. E aí você vai descobrir uma série de coisas que envolvem o abandono, né? Eu, por exemplo, me abandonei porque eu me casei. Então, o meu foco era sempre o meu ex-marido e o meu filho. Eu fui me deixando de lado. Sim, acontece muito, né? Acontece. Aí você começa a descobrir outras ferramentas, outras vertentes de você perceber como você funciona. É porque também, quando a pessoa, a gente estava falando isso ontem, né? Quando a pessoa, isso é biológico, na natureza acontece. Quando você tá ali na pista para negócio, tá solteira, você tá liberando feromônio, você quer seduzir, então você fica magra. Tem muita gente que fala assim, nossa, quando eu quero seduzir, eu emagreço. Quando eu tô conhecendo uma pessoa e quero conquistar, eu emagreço. É a questão do território, né? Conquistar o território. E aí, na hora que você conquista, opa, já tenho. E aí a maioria faz o quê, amiga? Se abandona. Deixa de se cuidar, né? Deixa de se cuidar. E aí fica assim, tipo assim, chega num ponto que às vezes você nem se reconhece mais. Quem sou eu? O que eu gosto? Porque você tá vivendo tanto, né? E aí entra a questão, a gente falou ontem, da gordura no abdômen. Quem tem muito estoque de gordura em barriga, olha pro ninho. É preocupação no ninho, tá vivendo ali pro ninho. O que tá te preocupando no ninho? Onde que você tem que, né? Porque o ninho que eu falo que e tem muita ligação com a mãe também. Porque de onde a gente veio? Da barriga da nossa mãe. Exato. Se você estoca gordura na barriga, olhe pro ninho, né? Então, olhar ali pro seu ambiente, o que tá acontecendo no seu ninho? Ou essa questão até da mãe, né? Será que você não se separou da mamãe ainda? Exato. E para quem tem filhos também, como eu tenho, né? Eu me lembro que quando começou o Covid, na minha cozinha, os meus chefes, eles disseram, pessoal, ia tudo pro lixo, porque veio do dia pra noite, né? A gente tinha preparado muita coisa, né? E para fazer a cozinha na segunda-feira, então do domingo para segunda, tinha muito alimento. Meu chefe falou assim, pessoal, leva para casa, né? Ele falou, leva para casa. Eu não tenho nem coragem de jogar isso fora, tudo novo, tudo fresco. Foi aquela loucura na cozinha. Eu me lembro que meu primeiro pensamento foi, nossa, meu filho. Eu preciso alimentar o meu filho. Oi. Primeira coisa, eu fui pegando os containers, colocando e meu filho. E o tempo, porque o meu filho não mora comigo, né? Ele mora sozinho na casa dele. Mas olha só, o do ninho. Só que aí eu vou dar uma sugestão para as mães, vou dar uma dica muito interessante. Quando vier esse medo do filho, porque a gente acredita que o meu filho tem 21 anos de idade e ele consegue andar com as próprias pernas, né? Eu fui lá, eu peguei um monte de container, peguei coisas que eu sabia que ele gostava naquele dia. Eu passei na casa dele, eu deixei para ele e eu fiquei aliviada, que é uma coisa que o Bert fala que é consciência leve, né? Levando um pouco mais para linguagem da constelação familiar. Só que quando eu faço isso, o que acontece comigo? Eu entro em conflito. Porque eu deixo também de acreditar que o meu filho é capaz de se alimentar. Então a gente entra numa outra seara de conflito. Sim. Que também tem a ver com engordar e emagrecer. Então, quando eu percebi o que eu estava fazendo,
Porque psiquicamente eu tô conectada a ele, eu tô mandando uma informação para ele de que ele não é capaz. Sim, conflito total Exato. das células adiposas. Exatamente. Aquelas pessoas que você desvalorizou. Tipo assim, se você na infância foi desvalorizada pelos pais, eles falavam assim: você não é capaz. Ah, Isso. você vai ser cantora? Olha a sua voz. Não, você não consegue ser médica. Não, ser dentista. Não, você não é capaz disso. Eu tô passando. Desvalorização. Total. Então, eu tava dando pro meu filho o medo que eu tava sentindo daquele Covid, eu passei para ele naquele momento. E aí, na hora que eu passei, que eu deixei as coisas, que eu cheguei em casa e eu parei e fui meditar, porque a cozinha tinha acabado de fechar, eu falei, não, ele é capaz. Ele tem o trabalho dele, ele tem. E outra coisa é a chance que ele tem de despertar a criatividade, jogo de cintura. Jogo de cintura para sobreviver a esse momento. Não é isso que a gente estuda na nova medicina? Como o corpo é inteligente? Como a gente tem capacidade? Como a gente precisa acreditar? Né? Que o corpo é sábio, ele sabe o que fazer. E olha, meu filho foi amamentado. Ele foi amamentado. Eu amamentei desde o momento em que eu recebi. Eu não fui amamentada. Eu tive questões com a amamentação, que é uma outra live. Sim, porque Né? mas tem a ver com a obesidade, a nutrição. Exatamente, que é a nutrição. Você pode buscar essa nutrição em outras fontes. Então, né? na hora que você estuda nova medicina e que você está desperta para os seus padrões, e você se volta para você o tempo inteiro, isso não quer dizer que é perfeito, que você não vai fazer coisas. Você vai. Mas é uma jornada. Ela se torna divertida, engraçada. Né? Você fala, gente, olha só o que eu fiz, fui levar comida pro meu filho, um homem daquele tamanho. E aquilo vai ficando, e aquilo vai se dissolvendo. Você não fica mais inchada. Né? Porque o conflito você tá o quê? Administrando. Sim. Administrando. Então, e é isso, né? Porque assim, os programas biológicos de sobrevivência não vão desligar. Não vão estar aí, entendeu? Então você tem que saber ir administrando. Exato, e são camadas. E como diz o Manu, né? O Manu Corbel, que é onde eu estudei a leitura biológica, ele fala: não permaneça no conflito muito tempo. Exato. Ele vai entrar, só que assim, você na consciência, opa, deixa eu resolver isso aqui. Pá. É na hora, você percebeu, você já muda o pensamento e fala, olha, e manda informação, filho, você é capaz. Você é capaz, você consegue. Você desenvolve aí seu jogo de cintura. E senão a gente acaba atrofiando isso. E o emagrecimento também tem a ver, quem é mamãe também está vivendo outros conflitos. A gente pode falar disso depois, né? Em outra live, que nesse momento a gente está falando sobre o abandono. Mas assim, observar esses momentos mais desafiadores, onde você recebe uma notícia, um impacto, são os momentos onde você mais vai pegar o seu padrão funcionando. Para quem pergunta, como é que eu sei? Você observa. Né? Você observa. É uma jornada, é um processo. Isso. Né? E no meu interessantíssimo ponto de vista, cada camada, eu falo que cada mergulho é um flash. Não existe milagre, gente, né? Porque as pessoas estão querendo, tipo assim, uma receita milagrosa. Não existe. Né? Como que é, amiga? Que ela passa o creme e bota a cintura. Como? Não, é que a cinta, né? a cinta, não sei do que. Exatamente. Gente, sai disso, pelo amor de Deus. Não existe milagre, é um processo dia a dia. Né? E que você falou, amiga, é pra vida. É pra vida. E assim, pra vida. Pra vida, estudar, estar em contato sempre com pessoas, com lugares, o ambiente ele influencia, as pessoas com quem você tem amizade influenciam, várias coisas influenciam. Hoje, eu tenho uma alimentação muito boa, no sentido de ser foi natural, não foi, amiga? Natural. Eu fiz um ritual para me despedir da batatinha, gente. Vocês estão entendendo? Eu fiz um ritual, porque assim, a batatinha me trouxe até aqui.
Então, assim, foi difícil me despedir da batatinha. Foi muito difícil. Sabe o que foi difícil pra mim também? Me despedir dos sucrilhos. Aham. Gente, eu adorava sucrilhos de chocolate. É as escolhas, né, amiga? Às vezes a gente tem que fazer umas É, escolhas e ser firme, né? né? E assim, hoje quando eu vou no mercado, é natural pra mim. As pessoas falam às vezes, ai, mas é muito caro, mas é muito isso, é muito aquilo. Gente, uma coisa que eu aprendi com a imigração é uma coisa chamada prioridade, que eu não tinha. Então, assim, quando você realmente está em contato com você, o seu corpo, ele vai dizer pra você o que ele quer comer. Uhum. Aí você fala, ah, mas como é que eu alcanço isso? Alcança. Pô, olha, gente, alcança. É possível. Você vai no mercado, às vezes, com uma lista, aí você chega lá, olha e fala, não, isso vai ser cenoura, vai ser isso, essa semana, vai ser castanha, vai ser omelete, vai ser isso. Quando você vê, Ô, amiga, e é o que a gente falou aqui, estar consciente. Eu está. vou no mercado, se eu vejo que eu tô saindo pegando um monte de coisa, opa, conflito de falta de estoque. De onde tá vendo isso? Exatamente. Né? Exatamente. É, Que é isso? Não. E aí você pega, acolhe aquilo e fala, eu vou, que é ação, né? O que cura é ação. Não adianta você saber isso e não isso mesmo. fazer. Eu vou pegar aquilo que eu fiz, que eu coloquei aqui na minha lista, nada mais. E aí E eu, você vai lá e pega. amiga, eu saí do Brasil, eu vim pra cá, eu tô aqui há 4 anos. Agora, nessa epidemia, emergiram outros conflitos, todos ligados a emagrecimento. Porque Uhum. depois a gente faz uma live para falar da asma, porque a asma acabou, Tá. né? Mas todos voltados para o emagrecimento. Por quê? Situação, lugar diferente, situação diferente, mas você vê, ainda assim emerge. Sim. Sim, Ainda assim emerge. E é normal e tá tudo bem, sim. né? Não vai Tá sumir vivo, isso é orgânico, é vivo, o corpo quer viver. isso. Ele tá te mostrando isso exatamente para você viver. Uhum. Ele não tá E ele mostrando tá te isso. ajudando você a viver. Exato, ele é seu aliado. Ele é seu aliado. Ele tá dizendo: olha, é isso aqui, É, é né? isso. É isso aqui. E é uma jornada, gente. É uma jornada que vale muito a pena. É desafiadora? É. É sim desafiadora. Mas vale a pena. Vale a pena você buscar um profissional que atende. Eu posso indicar inúmeros profissionais. No meu caso, hoje eu tô falando da nova medicina. Procurar Eu um profissional que atendo aqui trabalhe no com isso. Brasil, né? Tô atendendo no Brasil a micro, a nova medicina, Exato, né? procure um profissional, seja honesta. Olha, o processo de emagrecimento exige autorrespeito, honestidade e entrega. E terapia Entrega, também, né, amiga? Também tem. terapia, mas é assim, essa entrega de você realmente dizer, sou eu comigo mesmo. Sim. Primeira Sair, coisa. sair da performance, sair. Ah, outra coisa que eu queria falar. É. Exercício físico. Se eu fazia exercício físico, sou a maior preguiçosa da face da terra. Ah, bem sei, conheço. Não fazia nada. E ainda tinha uma Nada. loja de doce maravilhosa em São Paulo. Exatamente, nada de exercício. Ai, mas você fazia exercício. Gente, detesto academia. Detesto academia. Depois de 1 ano no meu processo, eu voltei a dançar, Uhum. tá? Dança. Eu Gente, danço, vocês estão vendo o encontro dela com ela mesma? O abandono que ela né? tinha tá voltada para ela. Então tudo não adianta. Tipo assim, resumindo um pouco aqui que você vai continuar aí, mas é voltar para você, não O tem que tem? jeito. Não Esquece o tem. outro, esquece o externo, né, amiga? Exatamente. Exatamente. Detesto, não faço exercício, não gosto, nem na epidemia. Eu moro com uma amiga que ela corre, ela anda de bicicleta, ela é super ativa. Eu sou a maior preguiçosa da face da terra. Eu faço um exercício desde que a Polly me ensinou, que é uma ponte que ajuda aqui na minha coxa. Danço, é o que eu faço. Não faço yoga, não faço nada disso, gente. Nada disso. Tudo que eu tô contando para vocês foi um processo de autoconhecimento que envolve a nova medicina de Não tô falando para não fazer. Tô Uhum. falando que eu não Não fiz. fazia. Porque Uhum. olha o que acontecia comigo. Se eu tivesse que abandonar minha batatinha e ainda entrar numa academia, onde eu ia dar de cara com um monte de gente que tava lá, sarado, com prazer em fazer atividade física, eu, que senti um desprazer enorme, enorme com a atividade física, eu ia me colocar mais em conflito ainda. Sim. E Mas aí, eu ia entrar em luta-fuga, eu ia entrar numa luta-fuga muito maior, porque eu ia estar
me pressionando Comparação. o tempo inteiro, desvalorização. Olha, eu não consigo nem enumerar de tanto. Proteção, né, amiga? Porque muita gente quer se esconder, você olha aquela pessoa sarada, Exatamente. e se esconder, proteção, e até o conflito de tranca, né? De silhueta, tipo, nossa, ela sarada, eu quero me esconder, eu vou me fechando, e vai botando gordura, normal. Não estou dizendo que é certo ou errado, estou dizendo que, para mim, eu fiz uma escolha de um processo que eu entrei. Uhum. Então, a academia, para mim, naquele momento, hoje eu não sei, mas também eu não gosto de academia, tá, gente? Uhum. Então, assim, não faço. Não fazia, continuo não fazendo. Quem tá perguntando sobre meu peso hoje, pós-epidemia, 69,5, eu tava com 66, quase chegando no 65, que foi o peso que eu tinha há 21 anos atrás, quando eu saí da maternidade. Aí você me pergunta, é o seu objetivo? Não, não é. Eu tô na jornada. Uhum. Eu estou vivendo a jornada. Pode ser que eu chegue nos 50, nos 55, eu não sei. Eu vivo um dia de cada vez, observando os meus conflitos, observando os meus processos, estudando nova medicina dentro do que é possível para mim, porque eu trabalho fora, estudando constelação familiar, estudando chakras, tudo que vem, inclusive medicina alopática também para conseguir compreender muitas coisas. Eu estou vivendo. Uhum. Né? Vivendo. Danço, tenho outras atividades, mas não. Outra coisa também. Não tenho relacionamento ainda. Porque eu tenho medo de engordar. Tá? Pra vocês verem. Ela ainda tá no conflito de medo de se abandonar no relacionamento. A gente já tá trabalhando isso aí, né, amiga? Olha Vamos só. curar isso aí. Exatamente. Tô olhando. Mas, amiga, olha pra você ver. Você não tem um relacionamento, mas você, quando saiu com uma pessoa depois de um ano. Quando foi um ano depois do divórcio, né? Um ano. Você estava no processo com você. É. Você saiu com ele, você derreteu mais ainda. De 10 quilos. Ela perdeu 10 quilos. Então, 10 assim, quilos. valorização ela não tava, porque senão ela tinha entrado de engordar. Mas, assim, eu acho que se você. Acho que você já tem consciência, né? Tem que trabalhar os medos mesmo, né? Mas é aquilo, não se abandone nunca mais. Nunca mais. Vida. Você é o seu amor, entendeu? Eu falo que é o namoro com você mesma, né? Exatamente. Mas ainda sem medo, ainda percebo padrões que, estudando nova medicina, eu vou aprofundando. Percebo outros órgãos impactados com o meu processo lá inicial. O feminino e o masculino que você tá curando. Vai fazer uma live disso aí, amiga. A gente faz. A nova medicina tem como base a embriologia. Sim. Então ainda existem outros tecidos aí que são afetados. Sim. Né? Só que hoje, para mim, é diferente do que era há 2, 3 anos atrás, que era mais uma coisa que era mais status. Né? Não era uma brincadeira como é hoje, no sentido positivo, de que eu sou o meu laboratório. Né? Eu me experimento. Né? E eu faço e como sem culpa. Como daqui a pouco eu vou lá, vou assistir meu Netflix, vou pegar minha pipoquinha. Aí vou comer um potinho de pipoquinha lá. Chuchu, beleza. Inclusive, eu vou dar até uma dica aqui. Você sabia que pipoca antes de dormir contribui no aumento da melatonina? Pois é, você vê? Nem sabia. A sua caminha é cheia de caramelo, tá? Não, entendi. A sua tem açúcar. Agora eu tô então, gente, então olha só, não tem segredo. Sim. É assim, é um dia de cada vez, é aceitando a nossa vulnerabilidade, é rindo, é chorando, né? Tem dia... mas uma coisa que aconteceu comigo eu não tenho mais a voracidade que eu tinha. Tá. Depois, eu tinha uma voracidade na comida muito grande. E quando eu ficava esse vazio, né, amiga? Quantas pessoas era um vazio. Fora o vazio, tem a questão biológica que a gente falou da insulina glucagon. Você fica o tempo inteiro em hipoglicemia e aí você fica tipo assim, eu comi agora, daqui 40 minutos quero comer, daqui 40 minutos quero comer. Então a gente tem que achar o conflito onde você viveu essa questão do medo com asco, com desgosto. Né? Tem que achar onde foi. Aí quando você resolve isso,
glicemia normalizando, beleza, ok. E também olhar, né? Sempre que for nessa questão, vou comer, peraí. O que que eu tô querendo, né, preencher? Que vazio Exatamente. é esse? O que que eu É, tô querendo nutrir aqui? Será que é papai? Será que é mamãe? Não tive esse acolhimento, não tive essa nutrição, é isso mesmo. né? Para quem gosta da linguagem dos chakras, dá uma olhada no básico, no chakra básico, Sim. tá? O emagrecimento consciente, ele começa com esse chakra funcionando. Esse chakra precisa estar funcionando para que todo esse processo ancore nesse lugar de autoconfiança. Porque esse chakra ele tem muito a ver com medo. E um dos meus processos, das emoções que mais me afetam é o medo. Ô, amiga, e É o o medo. chakra, o primeiro chakra, a gente chama de, na programa da Ascensão, né? É o HD. É onde estão todas as memórias do passado, presente e futuro. O ego negativo tá tudo ali. É. Então ali a gente tem todas essas memórias: raiva, ira, vergonha, culpa, medo. Vamos fazer uma live sobre isso qualquer dia também. A gente Vamos, fala vamos. dessa questão do primeiro chakra, É, né? E o rim tem ligação com medo. total, Ponto. total. Energia de medo. Uma outra dica. Aprende o que você sente. O que eu fiz? Porque eu não sabia nem o que eu sentia. Sim. Tão Primeiro, desconectada, né, amiga? Que a gente fica, né? hoje eu não conhecia esse livro, conheci, chama Emocionário. Identifica as suas emoções. Precisa identificar. É necessário nesse processo. Uhum. Eu comecei a aprender a identificar as minhas emoções com a comunicação não violenta. Tá. Esse livro é um livro. Esse livro lá tem uma série de emoções. Então, identifique o que você sente. Porque isso é muito importante no momento que você vai comer. Uhum. Então, assim, qual é a grande inteligência, a grande sacada desse processo, dessa jornada? Você se nutrir de ferramentas que você vai poder sacar, trazer na mão no momento em que você precisar administrar um conflito. Vocês Porque estão na hora que entendendo o você. empoderamento, povo? Não é depender de outros terapeutas, não. Muita gente fica Exatamente. esperando ir É na sessão de tal, na sessão tal, no terapia tal. Não, é isso. Ter as ferramentas e isso. buscar isso para você usar na hora que precisa. Porque na hora que você entrar em conflito, que o seu cérebro entrar em modo reptiliano e começar a querer que você lute ou que você fuja, é Uhum. ali, naquele momento, que você tem que pegar a rédea e falar, aqui mando eu, Isso, exatamente. né? E essa força, ela vem do estudo, gente, do autoconhecimento. Pode acreditar que vem disso. Sim. É nutrir seu neocórtex. Uhum. É conversar com gente que acredita em você, que tá na mesma vibe que você. É se despedir de gente que não acredita. É se despedir mesmo, sabe? De gente que te julga, de gente Põe que te para põe pra baixo. baixo. E Isso. são decisões, isso faz parte do caminho, e são decisões que são importantíssimas para Oi, você fazer a julgamento. jornada. E julgamento estoca gordura também, viu, galera? Pessoa que fica aí, ó. Sabe quem, por exemplo, assim, a pessoa que fica com muita gordura no rosto? É a pessoa que tá o tempo inteiro dando a cara a tapa, tá É, sendo julgada. Então, pra que exatamente. você vai ficar com esse povo? Você Exato. vai E ficar com olha, gente que fica te apontando o dedo o tempo inteiro? exato. E aí, o que que Então, você assim, faz? Para proteger, eu ponho gordura. Então, assim, por exemplo, assim, ó, quem tem gordura em braço, fica estocando muito no braço, uhum, pode ser uma pessoa que lá na infância a mãe pegava pelo pegava no braço. braço, batia no braço, injeção no braço, tudo aquilo que você viveu. E o que que seu corpo biologicamente faz, teu cérebro, para sobreviver? Conecta. Eu vou estocar, porque a próxima vez que eu tomar uma injeção ou que eu tomar um apertão, um beliscão no braço, não vai doer tanto. Exato, já estou preparada, Já estou preparada, então começa a né? estocar no rosto a mesma coisa. Então, por que que você vai ficar perto, sabe, de gente que só te faz mal, de coisas que vai. A gente tem que aprender a falar não, né, amiga? É o que você Isso. falou, ser soberana. Aí indo para a linguagem da psicanálise e dos arquétipos. Olha se você é filha da mãe ou do pai, A gente tem que fazer uma live disso aí. Que tá? dia? Então, A filha da mãe do pai, eu quero saber. Tipo assim, hoje é quarta, olha se você porque se você for filha da mãe, precisa dar uma olhadinha aí, né, nesse aspecto, porque isso é psíquico para você também poder emagrecer.
Sim. né? E lembra que a gente não está falando de status, de performance, a gente está falando de saúde. E saúde aqui a gente também está falando de autoestima, de Isso, amor empoderamento, de ir próprio. para a vida, de realizar seus projetos, de materializar coisas, de ir para o De amor. mundo como eu que estou no mundo. Uhum. E ficar e crescer. Então, o emagrecimento, gente, ele não tem a ver com questão de performance, com questão de não tem com questão de status. Ele tem a ver com Uhum. muito mais, Uhum. né? Ele é um negócio assim incrivelmente conectado com os seus projetos no mundo, com ganhar E dinheiro. natural. Sim. E natural, não é Exato. forçado, Não. né? Então, assim, a proposta aqui é estudar mesmo, é autoconhecimento, é se Você vai conectar. emagrecer ou não, né, amiga? Não, não Exatamente. importa. O negócio é É ser uma feliz, é você se consequência. empoderar, é o autoconhecimento, né? É, É isso. exatamente. E lembrar que esse é um processo, o meu processo começou com abandono. O seu pode ser célula adiposa, pode ser uma outra questão. É, pode ser intestino, a pessoa que Pode, não tem intestino preso, o intestino não funciona, eu tenho que segurar essa pode. merda toda, essa barra toda. Então, por Isso, isso que a gente fala, vá num profissional, né, sério, que já trabalha com a medicina germânica, para te ajudar a traçar esse caminho, né? exatamente. Para você chegar, para você ir nesse autoconhecimento, ou mais, vá fazer um curso. Vai Né? fazer um Entre em curso. contato aqui no Brasil, entre em contato comigo, eu vou indicando, né, amiga? A gente até tá Exatamente. falando para a gente montar um curso desse juntas, para a gente trazer tudo isso. Então, assim, vão estudar, tem as ferramentas na mão, não fica dependendo de um terapeuta fazer por você, né? Ou de alguém fazer por você. Eles podem te ajudar sim, mas, sabe, vá buscar por você. Você não Só precisa de depende de você. intermediário. É Hã? você com você mesmo. É você com você mesmo. Não tem jeito. Eu falo que agora até a ascensão é ser intermediária, é você com você a cada momento. A gente espera muito fora. É. E não é assim, Não, né? É não isso, é. amiga. Ai, que E outra legal. coisa, não é isso e é uma jornada. Eu Paciência. vou desativar aqui os comentários para ver se alguém tem alguma pergunta. Pergunta, né? Tem alguma pergunta? Eu não sei quantos minutos a gente tem aqui, não aparece para mim. Mas deve estar acabando já, né? É, né? Se alguém tem alguma pergunta, se quer falar alguma coisa. Muita gente está engordando agora no Covid, né, amiga? É no Covid, é. Então, aí existem outros conflitos envolvendo. O medo de Envolvendo. falta, Exatamente. eu vou me proteger, aí começa a estocar, a preocupação. Pode ser a resolução do conflito, porque se você resolve o conflito de desvalorização ou de falta de calor humano, as pessoas estão nesse calor humano, né? Porque a frieza, se você teve pais muito frios, você não teve essa nutrição, esse amor, você pode entrar nessa questão de emagrecer, de ficar magro mesmo. Aí na Isso. hora que você recebe o calor humano, né, de você receber esse aconchego, esse acolhimento que as pessoas estão vivendo em casa, né, estão próximo dos filhos, né, tá quebrando o pau também, porque os conflitos tá tudo vindo à tona. Tudo. Mas é isso. Ô, Claudinha, eu atendo em São Paulo. Depois você me manda mensagem. Ó, a Fádia tá aqui, ó. Qual o conflito quando tem gordura na barriga? Então, como eu falei, é preocupação no ninho. É. Tem muita ligação que pode ter ligação com a mãe. Você veio do abdômen da sua mãe, da barriga da sua mãe, Isso né? vale uma live também, hein, mãe? Mãe Essa questão, emagrecimento. é. E aí você pode ter essa questão do conflito de preocupação no ninho. Então, veja, olha para isso. Como que tá o seu Gente, ninho? olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sei que o outro, ele é interessante, né? A outra pessoa, outras pessoas são interessantes, mas, gente, não existe nada mais interessante do que a gente mesmo. Yeah. É tanta coisa que a gente precisa olhar pra gente, que não é que o outro fique desinteressante, não é isso. É que você fica tão interessante
como pessoa, como, como um experimento. Olha aqui, né? Pelo menos eu me vejo assim. Os experimentos que eu faço comigo, essa é a minha história. Né? Então eu consigo te contar a minha história porque eu vivo ela. Eu vivo a nova medicina na minha vida. Eu vivo. Eu paro quando eu tenho um conflito, quando é epidemia, eu levo em consideração um monte de coisa. Eu pego meu caderno, eu faço lá, eu assisto, eu faço live, eu trabalho em cozinha. Então eu começo a escrever, eu falo, gente, que coisa interessante, coisa interessante, coisa interessante. Porque você passa a ficar tão interessante quando você começa a estudar, que aí, quando você vai mesmo ao encontro do outro, você vai com outro olhar. Sim. Aí, olha, as coisas vão ficando mais leves. Não é perfeita, não vai desaparecer. Não vai, tá? Não vai. Ó, amiga, deixa eu Mas, só as minhas perguntas. responde. Vai. Mas Não, é que eu fica acho mais leve. sim, é mais leve. Aí a gordura faz assim, né? Até energeticamente dissolve tudo, né, amiga? É. Ô, Fádia, deixa eu só completar aqui para o seu negócio. Investiga se você já saiu da barriga da mamãe, tá? Pessoas que estocam gordura em região de barriga, olha esse conflito com a mamãe. E outra coisa, sabe aquela barriguinha de cerveja que o povo tem, que fica só aquelas barriguinhas? Veja o quanto vocês estão empurrando a vida com a barriga. Sabe? Você faz assim, e vai empurrando a vida com a barriga. Tá? Então, só para completar aí essa questão. A Martinha perguntou aqui, ó, as costas quando encosta. Eu não entendi muito bem, viu, Martinha? Se puder Eu também explicar melhor. entendi. Aline, sempre fui magra, necessidade pouca de comer. Ano passado entrei num processo deprimido e eu só tinha vontade de comer salgadinho e Coca-Cola. Pode ter alguma coisa aí de medo, né? Assim, o que eu vejo, tá? Tem que investigar. Mas um medo, essa questão da insulina glucagon, tá? Com Aline, eu desgosto. também eu era viciada em Coca-Cola. Aí agora na Ah, é epidemia. verdade, amiga. Você tinha um monte de Coca-Cola, só que Tinha. Agora, na epidemia, eu fiz um acordo. Eu fiquei com a pipoca e deixei a Coca-Cola lá no mercado. ai, aí, ó. Você Tá? tá engordando, Aline? E como que tá isso agora? Você tá na Coca-Cola? Porque a depressão pode ter a ver mesmo com o pâncreas, tá? Com hipoglicemia. Uhum. A Claudinha, sim, falo com você depois, já identifiquei um monte de coisas, mas preciso saber dar um jeito. Ação, amiga. Tem jeito, a gente vai, né? Você tem que tomar decisões, que eu acho que é a coisa mais difícil, né, amiga? Porque às vezes a gente fica ali na zona de É, conforto, aí vem o conflito do medo, mas e se eu fizer, e se acontecer, e não sei o que, a mente começa. Só que é. assim, não tem outra forma de resolução se você não sai de cima do muro, né? Ah, ela tá falando, amiga, que ela engorda nas costas aqui, né? Deve ser essa região. Tem que Gordura ver nas os toques, amiga. É. Precisa ver Toque, quem tipo tá perguntando a assim, marca. ver como que é se você teve algum toque indesejado nessa área. Ah, eu esqueci de falar que eu engordo inteira. Você pega inteira, né? Eu engordo inteira. Então, pessoa que engorda inteira tem que ver a questão dos julgamentos, Eu engordo inteira. né? Julgamentos e também a questão de dessa questão de inchar inteira. Ah, outra coisa interessante, sabe aquelas marquinhas que a gente tem aqui, às vezes que fica no, né, quando você engorda, não fica uma marca Então, escura? Laringe. Eu não falei aquilo que eu precisava falar. Ah, importante isso. Aquilo que você não fala, aquilo que você não põe para fora porque você tem medo de magoar o outro ou fazer uma coisa, você põe para dentro. isso. E isso transforma em gordura. Então, assim, fale aquilo que você está querendo falar. O outro precisa lidar com isso, né? Senão você vai botando tudo para dentro, eu tenho que engolir, fica igual aqueles, né? É. Aquela. Porque Fica se eu falar, eu com a vou ser gordura aqui, julgada. né? Muito forte. Vai acumulando tudo, É. tá? Então, assim, tem essa coisa também de você não falar e aí você vai botando tudo pra dentro. Exatamente. Vai A acontecer isso. Aline falou: hoje eu morro de preguiça, eu era atleta. Parte eu acho que era a proteção por estar tão perto dos pacientes e seus campos. Tem que investigar mesmo. É. Né? Poliana fala sobre treinamentos, onde procurar. Isso entra em contato comigo, inbox que eu passo para vocês. Tá Então, acho bom? que é isso, né? O que mais a gente queria era falar que A sementinha.
Para a gente refletir sobre a questão do emagrecimento, que são muitos conflitos envolvidos, né? Não é uma coisa, é aquilo. Não dá. Tem que cada história é cada história. Como Isso diz o Hammer, né? A medicina germânica foi criada por Dr. Hammer. Ele colocava uma cadeira maravilhosa no centro da sala dele, porque é a sua história, né? Exato. Cada um tem a sua história. A gente tem, pelo estudo da germânica, embriologia, como os tecidos funcionam, como o sistema nervoso simpático, parasimpático funciona, toda essa coisa de impacto. Mas a gente precisa ouvir a história de cada um e ir traçando, né, até a gente chegar naquilo que... E aí tem sinais que quando a pessoa chega no DHS, né, que é o conflito inicial, tem sinais que o corpo mostra. Então, assim, é um processo. Como diz a Maria Amélia, é uma jornada, não adianta, não tem milagre, não é em uma sessão que você vai acessar. Entendeu? São histórias de muitos anos, nem dá, né? A medicina germânica, como diz, a gente tem que ter juízo, né, amiga? A gente estava conversando sobre isso. Isso mesmo. Tem que ter juízo para trabalhar, porque eu posso matar uma pessoa resolvendo um conflito, então tem conflito que você nem resolve. Exato, você precisa ter consciência disso. Sim, porque você vai conviver com isso. Você vai conviver uma coisa... e fica leve, gente. Acredite, fica leve. O real emagrecimento... Eu vou encontrar uma outra palavra, porque eu, por exemplo, detesto a palavra cura. Eu acho que a gente não tá aqui para curar nada. A gente não tá doente, né? A gente tá doente, exatamente. Isso. A gordura, o emagrecimento, ele não é uma doença que você tem que curar. Não é isso. Né? A gente não tá aqui para isso. Então eu também não gosto de usar emagrecimento, mas é o que a gente tem hoje aí, né, disponível no dicionário e tal, mas é uma jornada, de autoconhecimento que você vai liberando e vai ficando cada vez mais leve e cada vez menos densa, né, amiga? Fica menos densa, a vida fica mais leve, a sua forma de falar fica mais leve, a sexualidade fica mais leve, tudo vai ficando mais leve. Conforme você vai compreendendo. Aí você parte para aceitação, aí da aceitação você vai subir naquela frequência até você chegar na alegria, você se olha no espelho, você tem alegria por quem você é, pelos seus processos, que te levou até ali, aí você consegue se despedir da batatinha, aí você fala, olha, Coca-Cola. Aí você se divorcia da Coca-Cola. Não que seja ruim, gente, não é isso. Mas você vai nutrindo, amiga. O nosso corpo, ele habita algo muito maior. A nossa alma, o nosso espírito, a nossa mônada. Exatamente. Então, ele tem que ser uma coisa muito cuidada. Exato. Você tem que olhar e falar assim, isso aqui vai nutrir real meu corpo? Porque, assim, não dá para negar, gente. Tem, sim, produtos que vão te fazer, que vão afetar teu cérebro. Vai deixar um pouco mais ácido, né? Isso aí, tipo, é real, não tem como fugir, não tem como negar, né, amiga? Então, assim, voltar para isso, para esse autoconhecimento, e o que eu tô dando pro meu corpo? Né? O que eu tô querendo preencher? O que tá por trás? A gente olha muito superficial. O que tá por trás? E vamos que vamos. E, amiga, pra gente encerrar aqui... a gente ativou vários conflitos aí na cabeça do povo, sabe? Eles podem ter sonhos. Então, gente, anotem, né? O que vier de sonho. Isso pode trazer muita questão do DHS. Né, amiga? Isso. Você que tem muito... Gente, eu não sou terapeuta, politerapeuta, né? Eu sou chefe de cozinha. E eu tenho um trabalho na minha página. Mas você tem que me mandar convite. Meu foco é o feminino. Né? Sexualidade feminina, é o prazer, é a coisa da erotização, tá? Esse é o meu foco, relacionamento e tal. Então, não sou terapeuta como a Poli, eu estudo a nova medicina, fiz curso, tenho um conhecimento, né, de nova medicina dentro da minha experiência, não tenho experiência clínica, porque eu também fui diagnosticada com asma. Depois posso contar para vocês meu processo também. Acho que quando eu vim para cá, o médico falou, olha, é melhor você levar esse remédio aí, porque quando chegar lá no Canadá tem muito pólen, você vai ter inúmeras crises, nunca tive.
Nunca, aliás, esses remédios estão até aqui, sabe por quê? Eu preciso tirar foto da validade para fazer um post sobre isso. Boa, amiga. Porque a asma foi um processo que também foi punk para mim, assim, para eu poder acreditar que eu não ia morrer sem ar. Uhum. Eu também, a gente pode fazer uma live sobre isso. Eu acho que o pessoal vai gostar muito, amiga. A gente vai montar, gente, calma, a gente vai montar um curso de medicina germânica, vocês vão ver. É, Bem, ó, né, amiga? Pro legal. povo aprender. Gente, Mas, obrigada pela amiga, não é só disposição, falar né? para eles na questão dos sonhos, entendeu? Ah, é verdade. Os conflitos vêm muito no sonho. Então, assim, hoje, amanhã, vê aí o que vocês estão sonhando, quem sonha, sabe? Anota, porque como a gente ativou, botou sementinhas de conflitos em vocês, pode vir alguma coisa. Então, presta atenção nos sonhos, tá? Porque vocês vão acessar inconsciente, né? Os conflitos estão ali. E ali vai anotando e qualquer coisa escreve pra gente. Escreve, A gente escreve tá aí, tá e bom? a gente vai conversando. Gente, Amiga, obrigada pela disposição. obrigada por aceitar o convite. Obrigada pelo convite. É Né? sempre um prazer. Vai ficar E salva a live, fica salva por eu vou. 24 horas. Então, aquelas horas que caiu ali, eu não consegui salvar, mas eu publiquei no Stories. Tá, Então, eu vou tentar baixar essas lives, né? Porque tá. depois eu vou tentar botar isso também no YouTube. Mas eu vou deixar aí no Stories. Eu não sei como é que tá aí, se ela tá, né, indo. Aham. Mas é isso. Então, muito obrigada, amiga. Vamos Obrigada. fazer mais lives, porque eu acho que a Vamos gente fazer mais live, de consciência para as É. pessoas e também a gente se cura, né? Não tem, né? A gente se cura, a gente também traz questões nossas que vão vindo à tona, né? Você vê ontem, né? Quando a gente... Então tá bom. Então, Pessoal beijo. que está na live, muito obrigada. Obrigada, Gratidão, gente. boa noite para todo mundo e até a próxima. Até a próxima. Beijo. Beijo. Tchau, amiga. Tchau. Obrigada. Obrigada.